Fala, torcedor tricolor, terminou agora há pouco lá na Vila Belmiro. São Paulo vence o Internacional 3-0, resultado muito importante. O São Paulo que está vivo nessa briga por uma vaga da Libertadores. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, o pessoal falando sobre essa vitória, falando também sobre a situação do Internacional que está ali no Z4, São Paulo afundando o Internacional com essa vitória de hoje, 3-0. Deixar os créditos aqui na descrição, você que está chegando por aqui não é inscrito, se inscreva, deixa o like, vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora acompanhar aqui o pós-jogo do São Paulo, pós-jogo de São Paulo e Internacional. Os seus principais lances da vitória do São Paulo para cima do Internacional. São Paulo mais uma vez sendo mandante na Vila Belmiro. 3-0, complicando a luta do Inter para fugir do rebaixamento e o São Paulo ainda ali na sua busca da 8ª colocação, esperando abrir um G8 aí do Campeonato Brasileiro, pensando em vaga de Libertadores. Enfim, Gustavo Zupac, seja muito bem-vindo, amigo, ao nosso Sport Center. Um jogo do São Paulo esse na Vila, né? Um beijo pra você. Tudo bom, Glaucio? Um beijo pra você, um abraço pro Biro, uma ótima noite ao fã de esportes. O São Paulo, olhando pelo viés do São Paulo, o São Paulo tinha a obrigação, entre aspas, de dar uma resposta ao seu torcedor em relação à dignidade da equipe, depois da acachapante traulitada que levou do Fluminense na última rodada. E o São Paulo deu, no que cabia a ele, São Paulo, não que resolva nada, mas o São Paulo deu uma resposta. Agora, essas vitórias largas sobre o Internacional, São Paulo teve hoje, o Vasco teve recentemente, talvez elas digam mais sobre o Inter do que propriamente sobre quem venceu. O São Paulo não tinha nada com isso. E aí o São Paulo passou o carro em cima do Inter e a vitória foi... A largura do placar foi realmente proporcional ao que se viu em campo. São Paulo sobrou contra o Inter. O Inter foi mais uma vez uma sombra de time. Então, para o São Paulo, foi uma mínima resposta a um torcedor envergonhado, um passo importante para a possível 8ª vaga da Libertadores e para o Internacional, mais um passo rumo à Série B. O Inter está prontinho para cair, está com a cara do rebaixamento. Pode ser que não caia, mas o jogo de hoje foi o jogo de um time que está prontinho. Já fez o check-in, pegou o cartão de embarque, já sabe qual é o portão. O voo está sendo chamado e o Inter está a um passo de embarcar para a 2ª divisão. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Biratan Leal. Bem-vindo também, meu amigo. Um beijo para você. Um beijo, Glaucia. Um abraço para o Zupac e para o fã de esportes. O Inter parece mentalmente derrubado. O Inter não caiu ainda e talvez nem caia, mas na cabeça do jogador do Inter parece que já caiu. Porque o Inter está totalmente incapaz de conseguir organizar os pensamentos, de conseguir competir de uma maneira minimamente decente, assim, um time totalmente entregue em campo. Teve algumas chances ali, a gente vê mais no segundo tempo, porque já estava 3-0. E o São Paulo também relaxa, e o Inter vai acabar tendo algumas oportunidades. Mas o São Paulo com 1 milhão de problemas físicos, e teve mais um hoje, o Alan Franco sai no primeiro tempo com lesão, o que não surpreende mais nenhum São Paulino, mas ainda assim o São Paulo venceu com muita tranquilidade, fez um 3-0 muito tranquilo, né? No final relaxa, o Inter cria algumas oportunidades, o que já era esperado, não tem nenhuma surpresa nisso. Agora, o Inter totalmente bagunçado, o Abel monta um time para se fechar e não tomar gol. A ideia do Inter em campo era se fechar e não tomar gol e sair de campo com 0-0, só que ele toma um gol rápido. E daí o Inter estava tudo montado para defender e ele tinha que atacar. E daí o Inter não sabia mais o que fazer, tanto é que faz várias alterações no segundo tempo para tentar ficar mais ofensivo. Mas, nossa, como esse Inter foi se desmanchando ao longo do campeonato, é um negócio impressionante. E hoje foi um retrato, acho que completo disso. Ao longo da temporada, né, Bira? Um Inter que disputava Libertadores, que há não muito tempo atrás a gente falava de jogadores em seleção brasileira. Enfim, né? A gente lembra o início da temporada que foi com o trabalho do Roger e a coisa veio esfarelando. Outro dia é maneira de dizer, tá? O Alan Patrick estava na seleção da Bola de Prata, que a gente vota, que a gente dá as notas, tudo. O Alan Patrick era um dos destaques individuais do campeonato, porque as atuações individuais dele ainda garantiam isso. E o Inter era um time que era candidato à vaga na Libertadores no começo do campeonato. Ele começou o campeonato com esse status. Exatamente. Né? Eu até falei ontem aqui no Sport Center, o Inter começou o campeonato como candidato a ser o que é o Cruzeiro no campeonato. Né? E ele acaba com
acho que a probabilidade maior é de ser rebaixado. Não depende mais de si, foi ultrapassado pelo Fortaleza agora, viu o Santos abrir vantagem, deu uma sorte aí que o Vitória foi atropelado pelo Red Bull Bragantino, senão seria ainda pior a situação do Internacional. E é um derretimento da equipe, foi a perda ao longo do campeonato, a perda de valores individuais, jogadores importantes foram saindo, porque foram piorando também, foram entrando em rota de colisão com a torcida, e a gente viu hoje o time que o Abel colocou em campo, foi um time para não perder. O Abel foi 3 zagueiros, 3 volantes, sem o Borré, né, com o Vitinho, com o ataque móvel, o ataque com um meia e um ponta, o Alan Patrick e o Vitinho. Então, claramente, ele entrou para tentar defender o máximo possível, não conseguiu defender, depois tentou colocar o time para frente, e aí o time não era nem o time que defendia, nem o time que atacava. Então, assim, o Inter hoje tem problemas de escalação, problemas técnicos, tem problema de comando técnico, porque se não tivesse o Abel não teria sido chamado, e tem problemas administrativos. O Inter hoje virou uma bola de neve em direção à Série B. O Zupa, você falou bem, né? Ainda temos a última rodada, o Inter na zona de rebaixamento, mas vai fazendo uma cartilha completíssima, né? A partir do momento que traz o Ramon também, porque os trabalhos do Ramon foram muito marcados aqui no Brasil por salvar os times de rebaixamento, seja Vasco, Corinthians, enfim, vinha nesse momento de desespero, não funcionou, aí você vai recorrer a um ídolo do clube para tentar nesses 2 últimos suspiros aí alguma coisa. O Abel já chegou também de forma errada e atropelada, enfim, como o Bira bem pontuou, você não vê uma reação anímica, a gente viu a saída dos jogadores aí de campo, né, Bira? Eu acho que é o retrato que você disse, todo mundo cabisbaixo, todo mundo ali... Né? Não, e assim, o Inter joga em casa contra o Bragantino ainda tem esperança de G8, que pode ser que valha uma vaga na pré-Libertadores. Então é um Bragantino motivado na última rodada, mas joga em casa, e se o Inter ganhar esse jogo em casa, a chance dele acabar escapando é até razoável. Vai pelos outros jogos. De repente o Fortaleza vai pegar o Botafogo no Rio. O Ceará, tem o Ceará que vai pegar contra o Palmeiras. Então, é capaz dos 2 cearenses, por exemplo, tropeçarem. O Vitória vai pegar o São Paulo, que vai estar brigando pelo mesmo G8 do que o Bragantino. Então, numa dessa, o Vitória não ganha. Quem ganhar do Red Bull Bragantino, ele tem uma chance ainda razoável de escapar. O problema é que a gente olha o Inter jogar e a gente não consegue ver essa vitória chegar. Não vê reação. Quando a gente olha Inter e olha Red Bull Bragantino pelo nível de futebol praticado hoje, quem tem mais chance de vencer é o Red Bull Bragantino. O Inter perdeu a chance, o trem, eu estou falando aqui do voo para a Série B que está pronto, o trem da permanência passou para o Inter no jogo contra o Santos. Estava ali, era subir no trem. E no primeiro tempo o Inter jogou para ganhar tranquilamente do Santos e praticamente garantir a sua permanência, porque o Santos estaria na situação dramática que o Inter está hoje. Mas o Inter não aproveitou a chance que teve contra o Santos, tomou o gol do Barreal no segundo tempo, se entregou animicamente num cenário não igual ao de hoje, mas parecido dentro do que o Bira falou, e aí as 2 últimas rodadas viraram um drama sem fim para o Inter e ele se enfiou nesta situação. Então a chance da tranquilidade passou. O Inter não pegou e agora ele vai ter que ganhar de um time que está jogando bastante melhor do que ele. Mesmo que seja em casa, mas ele vai ter que ganhar de alguém que está bastante melhor do que ele e rezar para alguém da frente tropeçar. E a questão do Santos é importante porque, para o torcedor do Inter, até ficar o recado, esquece o Santos. Porque o Santos estava empatado com o Inter, só que eles tinham o Santos tinha um gol de saldo a mais que o Inter, e por isso que o Santos estava fora da zona de rebaixamento e o Inter estava dentro. Só que hoje o Santos ganha metendo 3 e o Inter perde tomando 3. Então o Santos abre 3 pontos com 7 de saldo de vantagem. Ou seja, para o Inter pegar o Santos, para o Inter passar o Santos, o Inter tem que vencer, o Santos perder e ainda o Inter tirar 7. Ou seja, não é a posição do Santos que vai salvar o Inter. É vitórias, né? Eles empatariam em vitórias e iria para saldo. Se o Santos perder e o Inter ganhar. Eles estavam empatados em tudo, quer dizer, em pontos e em vitórias, o Santos tinha um gol de saldo melhor que o Inter. Porque daí também o Inter tomou a traulitada do Vasco, não ajudou. Agora o Santos abriu 7 de saldo com 3 pontos a mais. Se o Inter ganha, empata em pontos, mas tem que tirar 7 de saldo. É realista. A conta do Inter são os times do Nordeste. Fortaleza, Ceará e Vitória. É isso. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro, até para ficar mais também palpável essa discussão que a gente tem. Lembrando, temos jogos acontecendo agora às 9h30, né? Flamengo e Palmeiras estão em campo em andamento, então a gente traz a classificação
do momento aí sem os jogos de 9h30, tá? Então a gente vem com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Bahia, Botafogo, São Paulo, Red Bull, Bragantino e Corinthians. Olha ali, ó, São Paulo e o Braga já com os resultados de hoje, assim como o Corinthians. Depois, Grêmio na 11ª colocação, Vasco, Atlético Mineiro, o Santos também já com a sua vitória de hoje. O Ceará enfrenta nesse momento o Flamengo e o Fortaleza, ó, vencendo o Corinthians, saindo da zona de rebaixamento, é o 16º colocado nesse momento. E aí o que nós discutimos, né? O Vitória, que foi goleado pelo Braga na noite de hoje, volta à zona de rebaixamento, o Internacional ali com 41 pontos, Juventude e Sport já rebaixados, portanto temos estas duas últimas vagas de Z4 e aí a briga ali de Santos, Ceará e Fortaleza, Vitória e Inter. E era isso que nós dizíamos, né, amigos? A situação de cada um, o quanto o Inter precisa mais se preocupar com esses 3 que vêm logo ali à sua frente. O Bira bem dizia, né, em relação ao Santos, como a briga já dificulta um pouco mais. E um outro assim, é uma questão puramente matemática, tá? Mas as derrotas de Vitória e Inter garantiram matematicamente a permanência do Vasco. O Vasco ainda tinha uma chance mínima de rebaixamento, ele está garantido. E o Atlético Mineiro, ele também está praticamente garantido. É que teria que todo mundo que está abaixo dele ganhar, inclusive o Vitória tirar, acho que uns 10, 11 gols de saldo do Atlético de diferença é muito difícil. Então o Atlético, na prática, escapou, na teoria ainda não. O Vasco escapou pelo número de vitórias. E o que também preocupa no caso do Colorado, do Internacional, é que se a gente tirar o Santos da conversa mesmo e olhar para Ceará, Fortaleza, Vitória e Inter, por mais que o Vitória tenha tomado de 4 do Red Bull Bragantino hoje, o Vitória está jogando mais do que o Inter. O Fortaleza está jogando mais do que o Inter. O Ceará talvez não. O Ceará está numa derrocada, numa decadência técnica que talvez se assemelhe ao Inter. Agora, mais do que a questão matemática e torcer contra, o problema do Inter é ele. O Inter está com dificuldade de vencer. E como ele não depende só mais de si, isso vira um problemão, né? Então não basta só olhar para o que os outros vão fazer. Então é uma situação muito, muito complicada e nem a mística do Abel, nem a vela acesa que o Barcelos deu na mão do Abel Braga vai ser suficiente para reverter. Na última rodada, o Internacional recebe o Red Bull Bragantino, o Vitória recebe o São Paulo, o Ceará recebe o Palmeiras e o Santos recebe o Cruzeiro, jogo na Vila Belmiro, da turma ali em que a gente dizia nessa briga contra o rebaixamento. Por falar em Vila Belmiro, vamos para lá? Mendel Bidlovski acompanhou este São Paulo e Internacional, inclusive aguarda, né, a entrevista coletiva do Abel Braga. Não temos o Mendel ainda, sem problemas. Já a gente vai lá com ele, então, para trazer um pouquinho desse clima do Internacional, né? A nossa equipe hoje reforçada lá na Vila. O Mendel justamente acompanhando o lado do Inter. E você conhece muito bem o estádio, como são vestiários de lados opostos. Pois é. Não dá para o mesmo reporteiro fazer as duas coletivas. Tá de dois. Se o cara estiver bem preparado, tem que dar uma corridinha ali. Não tem como. Não tem como. Então, o Edu, muito provavelmente, lá na sala de coletiva dos mandantes. E o Mendel, que agora sim chega conosco, acompanhando esse Internacional. Mais uma derrota, Inter na zona de rebaixamento. Mendel, vimos aqui já a saída do gramado do Internacional, os jogadores, Abel, todo mundo cabisbaixo. O clima, com certeza, é esse também. Você aguarda a entrevista coletiva de Abel Braga, né, amigo? Seja bem-vindo. Um beijo para você. É isso mesmo, beijo, boa noite, Glaucia, boa noite a todos. Estamos aqui na sala de entrevistas coletivas do time visitante aqui na Vila Belmiro. Daqui a pouco o técnico Abel Braga vai conversar com a imprensa nessa situação realmente muito delicada do Internacional. Estaciona nos 41 pontos, 18º colocado, zona de rebaixamento. Não depende só dele, era exatamente isso que o Inter queria fugir na última rodada e agora depende de outros resultados, além do próprio Internacional na partida contra o Red Bull Bragantino. O Inter que fez muito pouco no primeiro tempo, pouco chegou no gol do São Paulo, depois que tomou o 3-0, aí sim começou a produzir alguns lances, o Borré entrando no segundo tempo. O fato é que o Internacional chega a 56 gols sofridos em 37 rodadas no Campeonato Brasileiro. É uma situação muito ruim na competição. Os torcedores, como você falava, Glaucia, na saída do time do Internacional, o técnico Abel Braga pediu para o time se unir, deixar a Vila Belmiro
para os vestiários, o time se uniu ali na saída de campo e aí os torcedores protestaram bastante, principalmente em relação à diretoria do Internacional, arremessaram alguns objetos no campo, alguns tênis, a revolta da torcida do Internacional. Eu estive agora há pouco com alguns torcedores do Inter, reclamando principalmente da diretoria do Internacional, acreditando ainda no técnico Abel Braga, é nisso que eles se pegam, nessa mística, nessa força do técnico Abel Braga para tentar escapar do rebaixamento, mas claro, torcida muito revoltada, com poucas esperanças nesse momento que o Internacional sofre essa derrota aqui na Vila Belmiro, fica ainda mais baixo na tabela de classificação, tem uma situação muito difícil para essa última rodada e daqui a pouco então o técnico Abel Braga vai conversar com a imprensa aqui na sala de entrevistas coletivas do time visitante na Vila Belmiro. Gláucia. Boa, Mendel, a gente segue contigo aí, amigo, acompanhando também, aguardando essa fala do Abel para trazer tudo aqui no nosso Sport Center. Como bem disse Gustavo Zupac, não seria possível o reporteiro correr de lado a outro na Vila. Por isso, Edu Afonso já posicionado para ouvir também Hernan Crespo nesse pós-jogo, do outro lado, na outra ponta, na sala de coletiva ali do time mandante. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Como é que você tá? Grande beijo, abraço ao Zupac, que fez muito jogo aqui, então ele sabe de toda essa funcionalidade da Vila Belmiro. Um abraço ao Bira também. Aqui fala o Hernan Crespo sobre uma vitória que foi importante para o São Paulo, eu explico daqui a pouquinho. Acho que o mais interessante desse jogo é o pós-apito final, que realmente é uma situação inusitada, né? As duas torcidas presentes xingaram os dois presidentes ao mesmo tempo. A do Inter, o Alexandre Barcelos, e a do São Paulo, o Júlio Casares. Aliás, sobrou também para os jogadores, quando eles deixavam o campo, os jogadores do São Paulo, a torcida disse que queria jogador. Queremos jogador, foi um dos gritos da torcida do São Paulo após o término do jogo. Então, assim, para os torcedores não teve vitorioso nem derrotado, mesmo que um aspire a pré-Libertadores e o outro esteja assediando a Série B. Os dois presidentes não foram poupados pelos torcedores que compareceram aqui à Vila Belmiro ao término da partida. Bem, o São Paulo vai a Salvador agora numa situação bem tranquila para esse 8º lugar. Com qualquer empate, ele é o 8º colocado. Ou se perder, ele tem que torcer por Bragantino não vencer o Internacional em Porto Alegre. Se o Bragantino vencer e o São Paulo perder por qualquer resultado, pelo número de vitórias, o Bragantino fica com a 8ª colocação, tem 15 vitórias, teria 15 vitórias contra 14 do São Paulo. E para variar, como em todo jogo do São Paulo, a gente tem que falar de ausências. Alan Franco saiu com problema no joelho direito, vai ser reavaliado. Luciano deixou o gramado também preocupando, a gente não sabe ainda o que é, esperando aqui a chegada do Crespo. E o Bobadilha tomou o 3º cartão amarelo e não vai a Salvador no jogo de domingo lá no Barradão, que é decisivo para o adversário, como era hoje para o Internacional contra o Tricolor, Gláucia. Bom, Edu, da mesma forma a gente segue contigo aí, amigo, acompanhando também a movimentação do São Paulo, para trazer tudo aqui ao vivo no nosso Sport Center também, este pós-jogo de São Paulo e Internacional. E para não perder o costume, né, o boletim médico continua ativo no São Paulo. Pois é, tem como bem pontuou o Edu, né? A gente precisa passar por isso. Não tem como, né? Sempre tem que trazer essa atualização também. E o fato, nós até demos risada aqui quando o Edu falou, né, dos dois presidentes vaiados, da reclamação para os dois lados. Óbvio que o São Paulo vencendo hoje dá ali uma resposta mais imediata ao seu torcedor, mas também essa temporada, essa reta final também muito frustrante para o torcedor de São Paulo. Ela não é apagada e os protestos contra a diretoria também vêm sendo muito frequentes. É o famoso colhe o que planta, né? A gestão Casares foi muito complicada. A gente está vendo aí o Luciano, só para falar, que golaço do Luciano. Ele dá uma atrasada na cavada e mata o Rocher. Ele temporiza, como gostam os especialistas, a batida, dá uma atrasadinha, o Rocher cai antes e o Luciano faz um golaço. Mas os dois presidentes colhem o que plantam, né? Uma gestão muito tumultuada, especialmente nesse final da gestão Casares no São Paulo, e a saída do Belmonte essa semana meio que teve como efeito um isolamento ainda maior do Casares, né? O foco fica mais voltado para o presidente do São Paulo e o mesmo se aplica ao presidente Alessandro Barcelos. Do Casares é certeza, do Barcelos é quase certeza. Ano que vem é ano eleitoral, acho que nos dois clubes. No São Paulo, com certeza, sim. No Inter, tenho quase certeza que é. Então, também, essa reta final ruim
para os dois clubes, também já é um terreno fértil ali para já começar... Especialmente se o Inter cair, né? Se o Inter cair, mas mesmo assim não cair, você já vai cozinhando ali o que vai ser uma campanha eleitoral muito pesada nesses dois clubes. E até o Edu conversou com o Belmonte de forma exclusiva essa semana, né? E ele até falou que já pensando num planejamento do ano que vem, já antecipou a saída e tal, já deixando claro que o São Paulo também já começa a se planejar, a pensar, embora ainda não saiba muito bem o que vai ter de calendário, né? A gente está discutindo aqui G8 ou não, o que vai fazer, mas a ideia no São Paulo já começar esse planejamento. E o Edu traz as vaias do pós-jogo, né? Mas antes ainda da bola rolar na Vila Belmiro, a torcida já protestava. O nosso próprio Edu fez uns registros ali na parte de fora da Vila, antes do jogo, dos torcedores. Olha lá, ó. Nesse pique aí, a reclamação da torcida do São Paulo antes e também pós-jogo. Quem já fala em entrevista coletiva é Abel Braga e a gente volta. É isso aí, torcedor tricolor. O pessoal falou bem mais que do Inter, né, do que do próprio São Paulo ali, que foi o vencedor. A situação do Inter complicada, natural, né? O pessoal dá mais... fala mais, né, da derrota aí do Inter, porque o time está numa situação bem complicada, mas foi um resultado muito importante para o São Paulo. O time hoje venceu jogando bem, 3-0, podia até ter feito mais gols, um resultado muito importante, e o São Paulo que tem a chance, né, vai para essa última rodada, essa última partida contra o Vitória, com chance de conseguir a sua vaga na Libertadores, na próxima edição da Libertadores. Foi um resultado muito importante hoje, o time já dando uma resposta. A partida anterior aí tinha sido um fiasco do São Paulo, mas hoje jogou uma boa partida, fez um bom jogo, né? Jogando um bom futebol contra o Internacional. E agora é aguardar essa última partida do Campeonato Brasileiro, né? Estamos chegando aí na reta final. E para variar mais uma vez hoje, né? Um jogador do São Paulo saindo machucado, o que tem sido bem comum nessa temporada, não só nessa, mas na anterior também, né? O DM lotado, mas foi um resultado muito importante. O Internacional, para muitos, no início da temporada, né, que era apontado como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, está ali na zona de rebaixamento e vai para essa última rodada com a corda do pescoço. É bem difícil aí a situação do Inter, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Foi lá, fez o dever de casa. Mesmo jogando no Morumbi, né, mas o mandante, o São Paulo foi lá, jogando na Vila, o São Paulo fez a sua parte, venceu e complica bastante, né, a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro. Mas foi um bom jogo do São Paulo, o torcedor gostou, né, protestou ali no decorrer do jogo, no início do jogo também, ali antes do jogo, protestando contra Casares, jogadores, mas o alvo principal das críticas é o Casares. Muitos torcedores revoltados aí com o Casares, pedindo a saída do presidente, mas essa vitória de hoje, acredito que dá uma acalmada e o São Paulo vai para essa última rodada com chance, né, de conquistar aí a sua vaga na Libertadores. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.